Olá, nós vamos refletir hoje sobre a parábola do rico insensato, ou também conhecida como a parábola do avarento. Essa reflexão de hoje, esse estudo, é para os alunos do curso de aprendizes do Evangelho da Seara Bendita, de quinta-feiras à tarde. Então vamos começar, né? É Lucas que nos conta no capítulo 12, do versículo 16 até o 21. As terras de um homem rico produziram muito. E ele refletiu: o que eu hei de fazer? Não tenho onde guardar essa colheita? Depois ele ficou pensando: eis o que eu vou fazer. Demolirei meus celeiros, construirei maiores e lá recolherei todo o meu trigo e os meus bens. E aí eu vou dizer aqui para minha alma, tens uma quantidade de bens em reserva para muitos anos. Repousa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: insensato, neste mesmo dia, nesta mesma noite, ser-te-á reclamado a alma. E as coisas que acumulaste, de quem serão? E assim aconteceu aquele que ajunta tesouros para si mesmo e não é rico para Deus. No livro Parábolas e Ensinos de Jesus, Caibar Schutel nos fala assim: quanto mais chegava o tempo de cumprimento da missão de Jesus, aqui na Terra, mais ele intensificava o trabalho da difusão da Boa Nova, que ele tinha sido encarregado, por Deus para trazer aqui a nós na Terra. Mas naquela época, os escribas e os fariseus já faziam planos sinistros para acabar com a vida do nosso mestre. Quando então Jesus inicia aí a exposição das imaginosas parábolas, que constituiu, gente, um dos mais belos capítulos do Novo Testamento. Vamos lá? A parábola do avarento. É uma síntese maravilhosa do trágico fim de todos aqueles nós que vemos a felicidade, senão através do dinheiro. E aí constitui das nossas escravidões. Nós nos tornamos escravos do dinheiro. E essa parábola nos fala da avareza, como diz Caibar Schutel, ricos de dinheiro que eram pobres para com Deus. E aí, Caibar Schutel sempre gosta de falar meio simbólico, E ele fala assim: do que valem as riquezas efêmeras? Sombras de felicidade que se esvaem. Quer ver? Você compra um apartamento com muita luta, sei lá, de 2 quartos. Quando tu entrou no apartamento, tu quer o de 3. É uma felicidade efêmera. Tu compra lá um carro com muita dificuldade, aquele carro standard. Aí, de repente, quando você está dirigindo ele, você olha e quer um outro com isso e com aquilo. São felicidades efêmeras, Como diz Caibar Schutel, fumo de grandezas que desaparecem, olha só, à primeira vista de uma enfermidade mortal. Aí ele pergunta: o que vale celeiros repletos em presença do ladrão da morte? Que chega às vezes no momento inesperado, como na parábola, E até quando julgamos em plena mocidade e em ótima saúde. Nós vimos isso, Em 2019, 2020, 2021 e agora em junho de 2022, nós vimos isso, a pandemia do Covid, Muitas pessoas que nem comorbidade tinham, um dia estavam conversando com a gente, outro interna, UTI e morria, É uma coisa que é uma pergunta para nós, Que de vale, como diz Caibar Schutel, celeiros diante, às vezes, da morte. E essa parábola, ela nos convida a atravessar uma porta que se encontra, gente, na parede da avareza. Tem um livro, do Robert Chinachique, ele faz uma pergunta muito interessante. Quando eu li essa pergunta, eu levei até um susto, Porque ele pergunta assim: você já aprendeu a atravessar a parede? Aí eu pensei: bom, o espírito atravessa,
Mas ele pergunta a você já conseguiu, pensou, como é que você atravessa uma parede? E sabe qual é a resposta dela? Eu fiquei até assim, né? É fácil atravessar paredes desde que você saiba aonde está a porta. Simples assim, né? E a porta que Jesus nos apresenta hoje, gente, diante dessa parábola, é a porta da generosidade. A parede é a avareza. Quando nós entramos aqui na Terra, Deus nos concede o usufruto dos bens terrenos, para que nós pudéssemos viver e aprender das experiências deste viver. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, no item 9, o Espírito Pascal diz assim, acho que todos nós conhecemos, né? Essa frase, o homem, ele não possui de seu, senão aquilo que pode levar deste mundo. E aí ele pergunta, o que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir e goza durante a sua permanência na terra. Mas desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem usufruto e não uma posse real. O que é então, pergunta ele, que ele possui? E o próprio Pascal responde, nada do que se destina ao uso do corpo e tudo que se refere ao uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais e assim por diante. Mas a melhor experiência nos virá se soubermos usufruir destes bens sem nos apegar. Viver, entre aspas, né? Sem apego, gente, não é viver sem paixão, é viver sem o sentimento de posse. É uma grande diferença, né? A vantagem do desapego é a de que nós vamos soltar antecipadamente algo que cedo ou tarde, né, sairá das nossas mãos. Sabemos que somos aqui no plano terrestre meros usufrutuários das coisas e, note bem, companheiros temporários das pessoas, com laços eternos, é claro. Então nós falamos meu pai, minha mãe, meu filho, meu irmão, meu esposo, minha esposa, meu companheiro, minha companheira, meu. Nós somos apenas companheiros transitórios com laços eternos. Por isso, ao contrário do que se imagina, o desapego torna a nossa vida uma relação com as pessoas, com as coisas, uma relação plena, prazerosa acerca de tudo. Sabe por quê? Exatamente porque vivemos cada segundo da nossa vida em plena entrega, com uma profunda alegria, né? Quando você vai viajar para um lugar assim que você gosta muito, com uma paisagem linda, você aproveita, ao passar 10 dias naquele país, né? Você aproveita tudo, né? Cada minuto, que você sabe que vai passar só 10 dias ali. Então você não vai perder tempo reclamando, brigando, dormindo. Você quer aproveitar ao máximo, porque você sabe que são 10 dias. E é assim que nós temos que viver, né? Saber viver com entrega total, com profunda alegria, já que é temporário, né? E não nos pertence. Não queremos perder tempo em destruir o nosso dia a dia com sentimentos corrosivos, brigando, reclamando, chorando, implicando, não é assim? Jesus nos deixa nesta lição também em Mateus, no capítulo 6, versículo 20, o seguinte, abre aspas, ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam. Pois é, o desapego que Jesus propõe é possuir sem ser possuído. A palavra avareza, eu fui olhar lá no dicionário, diz que é o apego específico ao dinheiro e objetos materiais. E ainda diz que tudo nasce do medo, da insegurança e da pobreza de espírito. E aí eu pensei, sabe, às vezes a gente olha os outros também como objetos de posse. Que tipo, gente, de amor será que nós estamos sentindo, né? Porque o amor, gente, nasce da generosidade da alma, da natureza e da nobreza de caráter. Amor
não é posse, é libertação. Voltando, né? O mundo terreno está em constante circulação. Os bens estão passando de mão em mão. Quando nós deixamos os bens aqui, né? Os nossos filhos vão ficar, as pessoas, né, que estão colocadas na herança, e nem sempre vão para aquele que tu quer. E aí começa uma briga, uma discussão, uma guerra, né? A gente lá de cima fica em pânico, que a gente não queria que esses bens deixassem, né, separado a nossa família. Pois é, os bens passam de mão em mão, né? Quer sejam eles materiais, quer sejam intelectuais, gente, e também os espirituais. Deus sempre preenche a nossa vida, né, com novos valores todos os dias, a fim de que a cadeia da circulação continue operando. A grande verdade dessa porta que nós falamos, né, a porta da generosidade, é que tudo, gente, que a gente trancafiar no cofre do egoísmo, interrompe este fluxo de entrada e saída. E sabe o que vai acontecer? A prosperidade começa a ruir, porque ela está lá na porta, não deixa nem entrar nem sair. Tem um livro chamado Atitudes para Vencer, excelente, do José Carlos de Luca, que diz assim, que é por isso que a máxima de São Francisco é dando que se recebe. Né? É o ciclo da cadeia de circulação. Por isso, façamos logo o desapego antes que o desencarne nos surpreenda com o maior teste de desapego que nós enfrentaremos em toda a nossa vida. Como o rico insensato da parábola, né? Voltando, é fácil atravessar paredes, desde que nós saibamos aonde está a parede. Gente, não sabemos muitas vezes que nós somos avarentos, que a avareza habita o nosso ser, né? E a avareza, ela pode estar muitas vezes velada, sabe? Ela às vezes se esconde quando nós damos muita importância, que chega ao desequilíbrio quando a gente perde algum objeto de grande estima, ou aquele zelo demasiado por algo que não emprestamos com receio, né, de perder ou de gastar. Quando a gente guarda aqueles objetos sem uso por tempo indeterminado, gente, não podemos esquecer, somos mero usufrutuários. As barreiras, os limites, as paredes estão dentro e não fora de nós mesmos. No entendimento dessa grande lição que essa parábola, né, nos acorda, nos desperta, é importante a gente buscar os valores de nossa vida que não podem ser quantificados e constituem na riqueza maior. Tem um livro muito bom chamado O Caminho da Felicidade, de Humberto Holden, que diz assim: ninguém pode ser realmente feliz enquanto não se perder em algo maior de si mesmo. E ele continua, isso é uma lei universal, que todo homem, para ser feliz, ele precisa girar em torno da felicidade dos outros, né? Quer ver um exemplo da nossa felicidade? Quando nós lutamos, pagamos os estudos e nós vemos o nosso filho no final, né? Com o canudo, entre aspas, né? Se formando. Quando nós vemos nossos filhos ganhando seus filhos, os nossos netos, a alegria deles, né, faz a nossa alegria maior ainda. Quando nós lutamos para comprar uma bicicleta com muita dificuldade, chega no Natal, nós damos aquela bicicleta para o nosso filho, para uma pessoa querida, e vemos aquele sorriso abrindo o pacote. Aquela felicidade é a nossa felicidade, né? Pois é. Todo homem, para ser feliz, precisa girar em torno da felicidade dos outros, né? Paulo de Tarso nos esclarece, porém, em uma das suas cartas, que o homem não pode ser condenado pelas suas posses financeiras, mas sim pelo mau uso. O dinheiro que vem às mãos pelos caminhos retos que só a nossa consciência pode confirmar, analisar, né? É recurso, gente, que Deus, que o Pai disponibiliza
para que sejamos utilizados como ferramentas propulsoras no bem. Quantos benefícios podemos semear atendendo os desígnios de Deus? Os bens materiais, bem utilizados a favor do próximo, serão valores reais em nossas almas que acumularemos durante as nossas vidas subsequentes, né? O tesouro é esse o verdadeiro tesouro que nós vamos levar com a gente. A lembrança de alguém que abre um sorriso ao lembrar de nós, porque dividimos e compartilhamos e proporcionamos, muitas vezes, algo que era impossível financeiramente àquela pessoa. Quando somos lembrados com alegria, com felicidade, né? São esses os nossos valores que levamos conosco. Por exemplo, existem milionários que ajudam o progresso da ciência, né? Investe em medicamentos, em aparelhos, gastam dinheiros e mais dinheiros auxiliando, né, as pessoas. Eu vi recentemente um vídeo de um que abriu, né, poços, uma criança, né, juntou dinheirinho, vendendo não sei o que, e conseguiu abrir um poço numa cidadezinha na África que não tinha água, tinha que andar léguas e léguas para poder, ou milhas e milhas, para poder pegar a água. E ele investiu o dinheiro que ele ganhou, o bichinho, o menininho, para abrir poço lá nessa cidadezinha. É isso, gente. Não podemos ser felizes sem a felicidade dos outros, né? Tantas pessoas fazem isso. Mas nós não precisamos ter os nossos celeiros cheios de bens materiais para ajudar o próximo. O que nós precisamos é ser. Emmanuel diz ser sábios, por exemplo, dividindo os tesouros do nosso conhecimento. Eu posso não saber muito, mas aquilo que eu sei posso dividir com alguém. Às vezes uma pessoa tem lá, recebeu uma carta do não sei da onde, cheia de coisas difíceis, a pessoa não consegue compreender porque tem pouco estudo, e você pode ler, interpretar, você pode ajudar. Quantas coisas nós podemos fazer, né? Uma vozinha que tem dificuldade de mexer lá no celular, no tablet, nas coisas, e aí a gente se desloca, vai lá e ensina com tanto amor. Uma mãe que tem dificuldade de mexer nos aparelhos tecnológicos e pergunta 10, 20, 30 vezes a mesma coisa, e a gente carinhosamente, com muita paciência, com muito amor, né, podemos dividir, né, o nosso conhecimento. Diz Emmanuel, ser um indivíduo que transborda alegria, contaminando corações tristes, né, com sofrimentos. Sermos indivíduos com uma boa vontade, desfazendo corações envoltos em névoas, agressivos, rancorosos, amargurados, mas nossa boa vontade da compreensão, do entendimento, do olhar amigo, doce, delicado, né, que envolve, que dissipa essas névoas. Um sorriso que abrimos, aquele sorriso de amor que abraça, né, e desmonta uma pessoa que está envolta em névoas. Sermos pessoas, diz Emmanuel, que emanam simpatia, provocando sorrisos. Enfim, podemos trazer dos celeiros da nossa alma ânimo, entusiasmo, esperança, coragem, sendo todos nós intérpretes da vida superior. Emmanuel é lindo, né? Sempre trazendo essa maneira de falar amorosa. Deus sabe dispor dos bens da terra para o progresso dos seus filhos. Utilizemos tudo, gente, que Ele nos põe à mesa das nossas vidas, compartilhando com alegria a todos aqueles que nos são encaminhados pelo seu amor. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Se tiverem alguma dúvida e eu puder responder, escrevam aí. Abraços fraternos.